a missão do homem de ser luz e mostrar seu potencial. Então, que nós possamos agora também enviar esse pensamento para a nossa família, para os nossos amigos, enfim, a todos aqueles que estão no livro de Grécia, encarnados e encarnados, aqueles que estão lá fora, passando pelo frio, as necessidades, aqueles com seus problemas, suas profissões, e que nós devemos buscar hoje, através da palestra da noite de hoje, seguimos essa caminhada. Sendo assim, Pai misericordioso, escutai a nossa prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não deixeis, Senhor, cair em más tentações, mas livrai, Senhor, de todos os males, que assim seja. Mais uma vez, em teu nome, Pai, Mestre Jesus, Manuel Francisco da Luz, que é o guia e patrono da nossa casa, e essa espiritualidade está sempre conosco. Nas reuniões públicas de segunda-feira, nós damos por aberto mais uma palestra da noite de hoje, que assim seja. Fica à vontade, Paulo. Obrigado, Bertão. Boa noite a todos, mais uma vez. Sejamos todos bem-vindos à casa de Manuel Francisco da Luz. Essa casa que nos acolhe, que é a nossa fortaleza, e onde nós encontramos não só o alimento para o espírito, como também as condições de estudarmos para melhorarmos as nossas condições como seres encarnados e em evolução nesse planeta. Normalmente, quando nós nos referimos à missão, nós temos inúmeros exemplos de missionários que deram a sua vida no intuito de melhorar a vida dos seus semelhantes. E não são poucos os exemplos. Nós podemos citar dezenas, milhares de pessoas. Todas que com seu exemplo de dignidade, de fraternidade, de condescendência para com seu próximo, fizeram valer a sua passagem aqui. Todos nós, quando nos encontramos na pátria espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, e como todos nós, que já tivemos dezenas, centenas de reencarnações, embora uma só vida, quando Deus nos criou como espíritos simples e ignorantes, nos criou uma vez. Aí nós estamos numa montanha-russa. Às vezes nós estamos encarnados, depois estamos desencarnados, novamente encarnados e desencarnados. Nesse instante nós estamos reencarnados. Isso significa necessariamente que nós não estamos aqui aleatoriamente. Cada um de nós aqui, seja quem for, quando no seu processo de planejamento reencarnatório, estabeleceu as metas que deveriam ser atingidas para que, quando nós novamente retornássemos ou retornarmos à pátria espiritual, tenhamos conseguido realizar, pelo menos em parte, aqueles objetivos que nós nos propusemos a realizar. A espiritualidade é muito generosa para conosco, porque quando nós estamos lá, devido à grande quantidade de dificuldades que nós trazemos de vidas passadas, débitos, defeitos, limitações, inúmeros inimigos, nós geralmente naquele entusiasmo, quando estamos no plano espiritual, no processo de reencarnação, na preparação do processo reencarnatório, nós temos a tendência de querermos resolver todas as dificuldades desse nosso passado numa só vida. É muito difícil. E os espíritos, nossos guias e protetores, nossos mentores,
eles nos trazem um pouco mais a nossa realidade, de maneira com que nós possamos cumprir aquilo do mínimo necessário que nós nos propusemos. Quando nós imaginarmos que relatos espíritas mostram que Jesus Cristo, o Espírito mais perfeito que já passou nesse planeta, necessitou de 10.000 anos de preparação para que a sua energia sublime, cósmica, pudesse ser diminuída, condensada, amainada, de maneira que ele pudesse habitar um corpo nesse planeta ainda grosseiro. Imaginemos qual foi a dificuldade desse espírito em encontrar-se em pessoas como nós, ainda tão mais atrasados. Daí nós podemos inferir o amor enorme que Deus, nosso Pai, tem para conosco, ao nos enviar o seu Filho para nos ensinar, através de parábolas, mas principalmente através de obras que Ele deixou e que são inesquecíveis, como devemos nos comportar. E quando no seu legado fica, quando foi perquirido, ó mestre, por doutor da lei, quais são as regras que eu devo seguir para ser e entrar bem no reino dos céus? A resposta de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Isso compraz todos os mandamentos. Entretanto, se nós hoje considerarmos que estamos vivendo um mundo de muita dificuldade, onde a velocidade com que as coisas acontecem e a velocidade de informação que nos invade a todo instante, os objetivos que nós temos tido, de uma certa maneira, deturpados, onde o que conta hoje, o que é importante hoje para você parecer bem diante da sociedade é você ter e não ser. Mas nós sabemos de que nos derradeiros instantes da nossa passagem, quando nós fomos nos apresentar perante nosso Pai Criador, o que é que vai ser levado em conta para o nosso checkbook, lá para a nossa conta espiritual? O bem que nós fizemos, as lágrimas que secamos, a caridade que nós fizemos, o bem que nós fizemos. Porque não basta não fazermos o mal. É necessário que nós tenhamos uma atuação proativa no sentido de fazermos o bem. Alguém aqui já teve a oportunidade de ver o filme Paulo, o Apóstolo de Cristo? Levanta a mão, por favor. Já viu? Eu sugeriria que quem não assistiu a esse filme, assista-o. É um filme fantástico. O São Lucas, que trabalha nesse filme, é o Jim Caviezel, que foi Jesus Cristo na Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Esse filme é fantástico, ele retrata realmente como é que foi a situação de Paulo. Inclusive no final do filme aparece um dos instantes onde Paulo está prestes a desencarnar, e a quantidade enorme de cristãos que ele havia matado, perseguido, que não foram poucos, aparecem naquele momento final da desencarnação dele, todos vindo abraçá-lo e agradecê-lo pela revolução que ele fez. Quando nós imaginarmos, por exemplo, se nós estivéssemos indo no caminho de Damasco e fôssemos derrubados de nossa montaria, sabendo que nós houvéssemos perseguido uma quantidade enorme de cristãos, tendo sido o algoz, a pessoa que os matou, que os afastou de suas famílias, e aparece Jesus na nossa frente, embora eu não conhecesse, mas aquela luz irradiante que cegava, me derrubasse da montaria, e aí eu ouvisse aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? O que um de nós diria? Oh, Senhor, veja bem, veja bem.
Eu estava perseguindo esse pessoal aí porque fizeram contra mim, veja bem, veja bem. Não foi minha intenção, não fiz por mal, veja, eu estava mal das ideias. Não. Paulo fez o que nós devemos fazer em relação às nossas dificuldades e os nossos erros. O que ele falou? Senhor, que queres tu que eu faça? Isso para nós é uma sentença que praticamente sela as nossas dificuldades em relação àquilo que nós já fizemos errado, ou aquilo que nós podemos nos arrependermos daquilo que nós fizemos errado. Não importa o que passou. Aquilo que nós deixamos de fazer ontem fica no passado. O importante é hoje. Hoje é o dia. Agora, esse instante, depois de comer a macarronada do Leopoldo ali, né? Do Bertoldo, né, Bertoldo? Tá bonito o negócio ali, né? Mas o que nós precisamos ter em mente? Nós precisamos mudar essa maneira de ver. Nós somos criaturas que ainda vivemos presas no passado, remoendo coisas que aconteceram, ódios, rancores, vontades de vingança, não se perdoando, pensando no futuro. O que vai acontecer amanhã? Será que vou ter isso? Será que vou ter aquilo? E não vivendo o presente. O que é importante? É o nosso presente. É só o que conta. Deus, na sua infinita misericórdia, nos favorece de tal maneira que cada novo dia que surge é uma nova oportunidade de recomeço. Se porventura, em minha análise, eu perceber que eu tenho a minha condição de débitos é muito maior do que acertos, erros muito maiores do que acertos, nós sugerimos que seja feito aquilo que Santo Agostinho fazia. Ao final de cada dia, antes de recolher-se, antes de orar, ele fazia uma retrospectiva de como tinha sido o seu dia todo. Às vezes não dá, né? Você vai passar o dia inteiro pensando naquilo que você fez desde manhã, você não vai dormir à noite, né? Mas as coisas que nós fazemos que são detrimentais, que são ruins para o nosso semelhante, estão na nossa consciência. Ninguém precisa dizer. Então o que ele fazia? Quando aparecia uma situação que ele percebia que ele tinha sido infeliz, tinha sido agressivo, tinha sido uma pessoa que não tinha demonstrado toda a caridade, o amor que ele deveria ter com o seu semelhante, a primeira coisa que ele fazia, reconhecer aquele erro. Segunda coisa, na primeira oportunidade, nem que para necessário fosse, ele ia em direção a essa pessoa, para que tentasse perdoar, que desculpasse, que tenha sido alguma coisa assim. Aliás, uma das maneiras bem interessantes de os casais sobreviver nesses tempos difíceis hoje em dia é nenhum dos dois ir dormir à noite com alguma mágoa ou rancor, sem se virar e dizer desculpe, não foi minha intenção, me perdoe, etc, etc. Não dormir sobre uma mágoa, não deixar uma mágoa arrebentar muito tempo. Todos nós erramos, mas o mais nobre é nós sabermos que nós erramos. Muitas vezes a gente vê um Chico Xavier da vida e às vezes fica pensando assim, puxa, eu gostaria de ser que nem o Chico, né? Oh, meus irmãos, as dificuldades que essa criatura passou. Desde muito novo, sua mãe faleceu. Foi criado por uma senhora que era meio aparentada a ele, que uma das coisas que ela tinha, ela era muito perturbada por diversos espíritos. Ela, influenciada obviamente por obsessores, ela inventava todos os tipos de torturas para essa própria criança. Furava a barriga dele com garfos. Ela tinha estabelecido uma rotina de que todas as pessoas que tivessem ferimentos nas pernas ou nos braços viessem à casa dela para que o Chico pudesse lambê-las, pequeno, para que essas feridas fossem curadas. Graças a Deus, depois ele foi criado por uma outra senhora, do segundo casamento de seu pai, que foi uma bênção na vida dele. E a interferência da mediunidade desse irmão, que trouxe tanto consolo, tanto alívio, tanto amor. É incontável a quantidade de pessoas que encontraram nos seus livros, nas suas obras, a certeza da não existência da morte. E o alívio de saber, especialmente naquelas noites onde ele passava
o dia inteiro trabalhando, porque ele era funcionário público, e à noite ia ao centro espírita, onde psicografava até altas horas da madrugada. Dona Laci, eu, Solange e o Sr. Pedro Praia. Quem mais foi assim naquela ocasião, Chico? Tinha mais alguém, né? Acho que aqui do centro não. Nós ficamos horas, devia haver umas 10 mil pessoas na frente do centro espírita. Eu fui conseguir beijar a mão do Chico, eram umas 4 horas da manhã. Ele firme ali, esperando as pessoas até o último sair, naquela misericórdia, naquela caridade dele para com as pessoas. E depois que ele realizava essas psicografias, sem conhecer ninguém, inclusive a família Aquele, aqui de Florianópolis, teve a graça de ter sido auxiliado pelo Chico, uma família muito caridosa, não deixou de lado as suas convicções, mas naquele acidente aqui, em 1989, quando o avião caiu e faleceram aquelas jovens, o Chico Xavier trouxe as lembranças dessa família, psicografias dessa família, mostrando que a morte não existia e que, inclusive, o desencarne havia sido muito tranquilo, ninguém havia sofrido dor nenhuma. Então, a quantidade de pessoas que foram agraciadas e abençoadas por Chico Xavier é uma coisa estupenda. E trabalhava naquele jeitinho dele. As pessoas, quando o acompanhavam, onde ele andava, ele emitia um odor de rosas, de crisântemos. O Divaldo Franco, uma ocasião, estava com ele em Uberaba, e toda noite eles ficavam até 2, 3 horas da manhã, e 5h30 da manhã, Chico Xavier estava de pé, para ir trabalhar a pé novamente. E uma ocasião eles saíram, eles iam sempre à noite distribuir roupas e víveres para as pessoas de menor condição, que a pobreza também ainda era imperante naquela época. E nessas situações, muitas vezes o Chico deu um lenço ao Divaldo, e o perfume desse lenço está impregnado até hoje. O Divaldo não sabe dizer exatamente se é violeta, se é lilás, se é o que é, mas é uma coisa admirável, o perfume continua idêntico até hoje. Outra ocasião, eles caminhando, aquele odor fantástico, e o Divaldo falou: o Chico, de onde é que vem esse cheiro? E não havia árvore, não havia nada. O Chico disse assim: deve ser alguma árvore aqui da região, meu filho. Não, era ele. Ele era o homem luz, era o homem amor. Ele era a pessoa que onde passava, ninguém ficava para trás. Divaldo Pereira Franco, essa pessoa fantástica, que tem mais de 6 mil filhos, sendo que mais de 50 são registrados, muitos abandonados na lixeira da Mansão do Caminho. Ainda agora, no sábado, ele relatou uma situação que ocorreu, que uma criança foi também deixada na porta da Mansão do Caminho, que era muito comum, situação bastante difícil naquele Pau da Lima, que é uma área muito precária em Salvador. E essa criança foi deixada ali para morrer, uma criança com febre, etc. E não havia água encanada, não havia luz elétrica. E o Divaldo ficou muito apavorado, porque a criança estava com muita febre e os recursos também, medicamentos, eram bastante escassos. Aí o que ele fez? Ele usou aquela velha história de você pegar e botar a pessoa imersa numa temperatura mais baixa que o corpo, e conseguiu com isso durante a noite ir mantendo a temperatura um pouco baixa. Até que uma certa hora da noite entrou uma entidade no quarto dele, que ele ficou espantado, uma entidade de uma luz maravilhosa, uma senhora vestida como a espanhola, dizendo a ele: Divaldo, faça o possível para que essa criança sobreviva. E a criança já estava dormindo com o Divaldo no quarto. Ele disse que nunca trocou tanto pijama como naquela noite. Cada vez que a criança ensopava o pijama, ele trocava. Disse que acabou o estoque de pijama, mas graças a Deus, depois de uma determinada hora, a temperatura cessou. E hoje, o Divaldo obviamente não vai dizer quem é uma das pessoas importantíssimas hoje no mundo médico nos Estados Unidos, que descobriu várias técnicas novas cirúrgicas para câncer. Sai de onde? Lá do Pau da Lima. A obra da Mansão do Caminho do nosso Divaldo Pereira Franco é uma coisa espetacular.
centenas, milhares de crianças são atendidas todos os dias, com todo tipo de alimentação, ensino, parto normal. Aliás, o Mansão do Caminho foi o modelo que o SUS utilizou e utiliza para a utilização do parto de cócaras no Brasil. Quem foram os iniciadores disso aí foi o Divaldo Franco, com a sua equipe da Mansão do Caminho. Todos aqui conhecem o Zé Arigó, né? Quem não conhece o Zé Arigó? Levanta a mão aí. Pô, todo mundo conhece, que bom. Eu acho que o pessoal não conhece, mas pode levantar a mão, não paga nada. José Pedro Soares. Arigó é um nome pejorativo que os mineiros dão para o vadio, para o catador de enxada, o cara que não é muito chegado no trabalho. Zé Arigó, durante muito tempo ele tinha pesadelos e ele via uma luz muito forte na cabeça dele e dores de cabeça insuportáveis a ponto de ele não saber o que fazer. E junto com essas manifestações dessa luz muito intensa e dessas dores de cabeça tenebrosas, ele escutava uma voz gutural, uma coisa muito esquisita, falando numa língua que ele não entendia, era o alemão. Ele só foi saber isso depois. E a coisa foi indo até o ponto que uma bela noite ele desesperou, saiu correndo nu pela rua, a polícia o pegou, levou para o hospital, levaram para o psiquiatra, etc, etc, viram que não tinha nada. Ele estava talvez apavorado. Logo em seguida, apareceu essa entidade. Uma pessoa obesa, forte, careca, de olhos azuis. Nome, Adolf Fritz. Isso foi mais ou menos em 1950 e uns quebrados aí, em Congonhas do Campo. A primeira atuação do Zé Arigó, ele estava andando pela rua, encontrou um amigo dele de muita idade, já há muitos anos que tinha dificuldades muito grandes de caminhar, e esse amigo dele estava em pé. Aí o amigo dele disse depois: escutei uns palavrões em alemão, o cara mandou largar a muleta e me mandou sair andando. E o cara não conseguia andar. Daquele instante em diante ele começou a andar. Logo em seguida, o Zé Arigó, nos seus tempos livres e sem cobrar nada de ninguém, começou a fazer cirurgias espíritas. Coisas incríveis, porque existem certas áreas do corpo, o cotovelo, essa região supraclavicular, a região axilar, o próprio abdômen, são regiões que têm um sangramento muito grande. E a primeira intervenção que ele fez foi num senhor chamado Lúcio Santelmi, tem um Pacheco, alguma coisa assim, que era candidato a deputado federal por Minas Gerais. E o Zé Arigó era do Sindicato dos Trabalhadores de Saúde e tornou-se auxiliar desse Bittencourt, sobrenome do cidadão, do deputado. E subiu ao palco para informar por que ele achava que o candidato a deputado seria uma boa escolha, etc, etc, etc. E o deputado achou muito interessante. Pô, esse cara é um cabo eleitoral, show de bola, né, meu? Só que o Bittencourt tinha um câncer de pulmão monstruoso, porque ele fumava 4 carteiras de cigarro por dia. E já estava meio que desenganado, né? Já estava com dispneia, já estava com as unhas azuis, etc. Todos aqueles pródromos de quem está quase com o pé na cova, né? Aí os dois não tinham hotel na cidade e foram dormir no mesmo hotel. Aí o tal Bittencourt estava deitado no sofá com falta de ar, dizendo: puxa, eu acho que não sei nem se eu vou conseguir concorrer à eleição, porque a coisa está ruim. Porque os médicos dele haviam dito o seguinte: olha, Bittencourt, só tem uma coisa a se fazer. Vai já para os Estados Unidos e opera esse pulmão, senão tu já era, meu. O cara está morto. Aí ele estava preocupado, deitado na cama, de repente ele escutou a porta abrir-se. E quem é que entrou? O Zé Arigó, com uma navalha na mão. Ele olhou aquilo, disse: o que é isso, né? Não deu para ele falar mais nada, porque no mesmo instante ele sofreu um apagão. Quando ele acordou horas depois, ele estava com um talho desse tamanho nas costas e o tumor em cima da cama. Alguém já viu uma lobectomia, uma cirurgia de ressecção de tumor de pulmão? Uau!
Resultado, curou-se. E o Zé Arigó sempre fazia questão de mandar o resultado das suas cirurgias para o anatomopatológico, para ter certeza que a coisa tinha sido feita mesmo. E assim continua. A filha de Juscelino Kubitschek, ela sofria com problemas graves, problemas renais. Também foi atendida pelo Zé Arigó. Um cientista americano que veio estudar a função parapsicológica do Zé Arigó, quando chegou próximo ao Zé Arigó, o Dr. Fritz se incorporou e o cara nem se tinha dado conta. Ele tinha um tumor enorme que vinha praticamente do cotovelo até a axila. Aí ele falou para o cara, vamos operar. O cara não deu nem tempo de dizer não. O cara apagou e já foi operado, e quando ele acordou estava com aquele salsichão na mão, né? E não sangrava. E não doía. Aí depois soube-se que Fabiano de Cristo era o assessor nessas cirurgias do Zé Arigó. Ele que providenciava as condições, e outra coisa, né? As cirurgias não levavam ponto e não infeccionavam. Uma coisa doida. E Fabiano de Cristo, em determinado instante, na sala onde eles se encontravam, aparecia uma espécie de uma luz esverdeada, que só as pessoas com mediunidade percebiam, e aquilo era anestésico, e apagava todo mundo. E por engano, um dia, a casa do Zé Arigó estava cheia. Depois ele fundou um centro espírita, onde ele continuou a atender as pessoas. E não sei bem o que houve, alguém falou lá que a luz estava fraca, e acho que o Fabiano de Cristo entendeu que a anestesia não estava boa o suficiente, ele aumentou a anestesia e apagou todo mundo no centro. Dormiu todo mundo, depois ninguém entendeu, né, como é que o troço foi. Então a coisa era muito sutil, né? Nesse interim, o Zé Arigó começou a ser processado por má prática médica e exercício ilegal da profissão. Porque uma das coisas assim mais dramáticas que havia era aquela situação que ele só operava com... O nome dele conhecido era o cirurgião da faca enferrujada. Ele pegava qualquer coisa que cortasse, e interessante, ele fazia incisões pequenas e conseguia remover as lesões. Mas as coisas talvez mais extraordinárias, como a equipe do Japão filmou, e os caras ficaram boquiabertos, porque o diretor da Nikon do Japão, que veio fazer o documentário a respeito dele, ele tinha catarata e não sabia. Aí o Zé Arigó enfiou duas facas, uma aqui, ficou com a faca pendurada, os japoneses filmando aquilo, depois tirou as cataratas e entregou para fazer o anátoma. O cara não sentiu nada, não sangrou e saiu enxergando. Bom, aí a coisa para ele, do ponto de vista jurídico, complicou. Ele foi preso. Aí foi oferecido indulto para ele, mas ele não sabia que era indulto, né? Aí ele ficou na cadeia. Aí deu um problema para o delegado, porque a cadeia virou um hospital. Ele atendeu todos os presos, fez uma greve, arranjou colchão para todo mundo, chuveiro elétrico, não sei o que, arrumou a cadeia. Isso em Conselheiro Lafayette, né? Não era mais em Congonhas do Campo. E aí, a esposa do delegado teve apendicite e não tinha ninguém que atendesse. Aonde é que ela foi operada? Pelo Zé Arigó na cadeia. Aí a porta da prisão nem se fechava mais. E ele sabia exatamente quando é que ele ia morrer. E ele previu a sua morte, etc. Aí as pessoas perguntam, mas por que é que teve que haver esse tipo de manifestação espiritual para as pessoas acreditarem? Não. O Zé Arigó, quando na encarnação anterior, ele era um cirurgião na Estônia. Os pais dele eram da Alemanha e fugiram na Primeira Guerra Mundial para a Estônia. E lá ele, como médico, por uma situação que fugiu ao seu controle, que não havia nada de responsabilidade dele, ele foi crucificado, foi preso numa cruz, foi torturado praticamente até a morte. Devido ao erro, uma terceira pessoa que ele sabia quem falou, não entregou e pagou a consequência. E nessa situação, quando ele pediu para reencarnar aqui,
Ele aceitou essa situação porque a quantidade de pessoas que foram atendidas por ele, as filas que se formavam de frente ao centro espírita, que trabalhava em Congonhas do Campo, era uma coisa estúpida. Aí tem um caso interessante que levaram o Zé Arigó, sem ele saber, para um congresso isso aí dizem que é balela, né? Mas levaram ele para um congresso médico lá e tal. Ele sentadinho na cadeira na frente, aí os caras na hora disseram, ô seu Zé, não é o senhor que faz cirurgia assim, assim, assado? Aqui tem pessoas com isso, com aquilo, você não precisa dizer o que tem, eu sei. Aí não tinha nada para ele cortar. Aí ele viu uma lata de atum num canto lá, ele disse, poxa, eu estou com fome, abriu a lata de atum, comeu o atum, pegou a tampa da lata de atum e operou 5 cataratas. E entregou para fazer o anátome patológico. Ninguém sangrou, saiu todo mundo olhando, enxergando. Então o que quer dizer isso? Isso é a força da espiritualidade, do bem. A maravilha que esses espíritos protetores fazem por nós. As coisas que nós não conhecemos, que nós não podemos menosprezar. Agora eu queria fazer um adendo aos maiores missionários que nós temos aqui. São os pais. A todos vocês que são pais. Todos vocês são missionários. São os melhores missionários do Cristo. Vocês, quando decidem receber um filho nos lares de vocês, seja da maneira que for, mãe e pai de coração, às vezes tem muito mais bênçãos do que os pais biológicos, mas vocês, quando recebem essas crianças, vocês estão recebendo, fazendo as bênçãos de Deus e fazer com que espíritos que sejam necessários retornarem aqui para cumprir uma missão sejam recebidos. Não há palavras para descrever o amor. Chico Xavier sempre dizia: as preces de uma mãe arrebentam, escancaram, arrombam as portas do céu. Não existe amor mais forte, mais profundo que amor de mãe. Pai, obviamente, também. Mas amor de mãe é uma coisa incrível. Precisamos tomar cuidado, que, por exemplo, né, quando vem uma criança ao mundo, vocês já viram, né, a preparação toda, como é que é, né? Aqueles brinquedos, aquela coisa toda linda, maravilhosa, preparada. E esses tempos atrás, uns 2 anos atrás, um palestrante excelente veio aqui e mostrou a comparação da nossa chegada e da nossa partida. Aí ele mostrou lado a lado um diapositivo, um slide, de um quarto de uma criança que estava prestes a ser recebida e um quarto de um asilo, onde uma pessoa seminua, uma pessoa de idade, foi colocada ali pelos seus familiares, porque não servia mais para produzir alguma coisa, para fazer alguma coisa. Onde é que nós estamos? Que mundo é esse? Será que pelo fato de que nós temos um familiar nosso, aquela presença espírita que não tem mais noção de onde está, ele não vale mais nada? Nós temos que agradecer aos nossos pais, porque foram eles que foram a nossa porta de entrada para esse mundo. Nossos avós. Por isso que nós, que nos dizemos cristãos, temos que agir como cristãos. Temos que batalhar pelos valores cristãos que são fundamentais. O direito à vida, jamais uma pessoa que se diz cristã pode pensar em, na mínima hipótese, aceitar o aborto. Nós temos que valorizar a família como a célula máter da sociedade. É na família que tudo aparece, é na família que tudo se resolve. A família é uma bênção. No dia que não houver mais litígio nas famílias, não houver mais dificuldades, não existe família, todo mundo briga, né? Tem que ser. Mas um dia todos nós vamos evoluir a ponto que nós vamos ser todos irmãos. E hoje, por exemplo, eu sou filho de Hans, meu pai. Amanhã ele pode vir com meu... Amanhã não, eu já estou velho, né? Mas na próxima vez ele pode vir com meu filho. Assim como eu posso vir... Hoje eu sou filho, amanhã meu filho pode ser meu pai, e assim vai. Nós todos somos uma família.
todos nós. Embora ainda exista em nós aquela história da família consanguínea, não, porque o Gênero gosta muito desse provérbio fantástico, farinha a pouco, meu pirão primeiro, né? Não é, meu, nós somos todos a mesma família. E com uma grande maratona que nós começamos, quando nós reencarnamos nessa vida que começou agora, não muito tempo, para mim já faz bastante tempo, ninguém vai ficar para trás. É como um pelotão de elite do exército, ninguém pode ficar para trás. Não é possível que uns evoluam demais e a gente vai deixar alguém cair para trás, não tem como. Todos temos que nos ajudar. Todos estamos no mesmo barco. E, infelizmente, pode gostar ou não, todos nós vamos ser perfeitos. Vai demorar bastante? Vai, mas nós vamos ser perfeitos. A gente tem que tomar muito cuidado, porque por quem vocês rezam? Por quem nós rezamos? Por quem que você reza, doutor? Por quem você reza? Por que eu rezo? Para melhores dias. Não, por quem? Por quem? Pelos teus filhos, pela tua esposa. Sim, para a família, para todo mundo. Mas a gente faz aqui a abertura. Sim. Algum de vocês reza pelo dentista de vocês? Eu sugiro que comecem a rezar. Até o instante que você tem o dente quebrado no meio da noite e não tem para onde correr. Alguém reza pelo motorista de ônibus quando você entra no ônibus? E se der um ciricutico quando ele resolver brincar de pescar tainha no meio da ponte? Todos nós somos importantes. Veja só. De 1346 a 1353, houve a peste negra na Europa. A peste negra, ela matou 58 milhões de pessoas, ou seja, 75% da população europeia. Era transmitida por um patógeno chamado Yersinia pestis. É uma bactéria. E ela é transmitida pela mordida da pulga do rato. O que aconteceu? Algum imbecil, desculpe o palavrão aí, o YouTube, viu? Algum pouco iluminado, vamos dizer assim, um inepto, um nécio, um beócio, um estulto, né, para não dizer outra coisa, disseram o seguinte: olha, eu vi essa noite a minha vizinha virar um gato preto, ou outro um gato cinzento, um gato não sei o quê. Resultado, os gatos foram dizimados na Europa. Consequentemente, o que aconteceu? A rataiada cresceu a dar com pau, meu. A coisa era tão violenta que a pessoa que sofresse a contaminação por essa Yersinia, o pulmão dela enchia-se de sangue e de secreções escuras em questão de 4 a 6 horas. A pessoa morria sufocada com o seu pulmão cheio de sangue não coagulado. Uma morte horrível. A coisa era tão violenta que eles não enterravam mais as pessoas, iam só empilhando e a coisa foi, né? O que eu digo? Se os nossos irmãos que trabalham na limpeza aqui da cidade, os nossos irmãos, que muitas vezes nós passamos, eles estão limpando e jogamos um papel na frente deles, nossos irmãos que trabalham na limpeza, na coleta pública de lixo, se esses irmãos parassem de catar a sujeira que nós fazemos, nós não duraríamos 2 meses. Todos nós morreríamos de infecções. Então são pontos a pensar. E mais uma vez queremos agradecer a paciência de vocês, já estou passando do horário, mas que nós saímos daqui com a certeza de que a coisa mais importante que nós temos é a nossa família. Portanto, se tiver alguém que nós temos dificuldades, nós temos, né? Não é todo mundo que gosta da sogra, né? Mas sogra, eu sempre me dei bem com as minhas muitas sogras que eu tive, então tudo bem até hoje. Com as filhas não muito, mas a sogra é tudo certo. Mas que nós possamos dirigir um pensamento muito positivo a todas as pessoas, mas especialmente aos nossos inimigos desencarnados,
que por mais que eles não gostem da gente, eles sabem que nós, devagarinho, bem devagarinho, estamos fazendo alguma coisinha positiva para sermos menos ruins hoje do que fomos ontem. E amanhã, com certeza, seremos um pouquinho melhor do que somos hoje. E que nos momentos difíceis das nossas vidas, todos nós já passamos. Pode ter certeza, uma vez que aquele momento ruim passou, e você olhar para trás, você diz assim, puxa vida, foi difícil, mas eu saí mais forte, mais experiente e estou pronto para lutar. E que nós também possamos instituir em nossos lares o Evangelho no lar, que é fundamental para que nós possamos manter essa energia positiva em nossas casas. Você sabe, né? No mesmo dia da semana, no mesmo horário, lê uma página, 15 minutos, reúne a família, se a família não vier, faz sozinho. Gradativamente as pessoas vão começando a aparecer. E não esquecendo, né? Repetindo, fazendo no mesmo horário, no mesmo dia, porque os espíritos que vêm nos assessorar, eles são bem atarefados. E tem uma hora X para vir, atender e ir embora. E nós vamos notar a melhora que vai ocorrer em nossas vidas. E nosso centro está praticamente comemorando mais um ano. Queremos lembrar a todos esses espíritos amigos que nos auxiliaram. O Manuel Francisco da Luz, nosso querido seu Clínico, Dona Maria Costa, não trabalhou aqui, o seu Cícero, o seu Oswaldo Céu, que sempre fala do fundo do coração, seu Clímaco, e todos esses grandes irmãos que nos deram, o seu Carlos Mate, pessoas que foram fundamentais para essa casa. E temos a certeza de que, por mais difícil que a situação possa parecer, que o nosso mundo hoje está passando por uma situação que parece que nosso barco está pronto para colidir contra os recifes e nós vamos todos perecer. Embora os mastros já tenham caído, as velas tenham sido arrebentadas, a tempestade ruge, os ventos são terríveis, mas quem está no mestre é o timoneiro Jesus, nosso guia, irmão e amigo. Venceremos. Uma boa noite para todos. Boa noite, irmãos.